Vamos agora colocar na manga e fazer algumas aplicações com os bicos. Vou mostrar para vocês algumas texturas diferentes que nós podemos fazer para a decoração do bolo. Então, para a aplicação no bolo eu vou utilizar a manga descartável. Primeiro eu coloco o bico dentro da manga, vou definir qual bico eu vou utilizar, coloco o bico dentro da manga e aí sim eu preencho a manga com o chantilly. Uma outra dica legal que eu dou para vocês: não coloque toda a quantidade de chantilly dentro da manga. A sua mão transfere calor para o chantilly. Isso pode fazer com que o chantilly fique poroso, com que ele perca estrutura. Então sempre coloque a quantidade que você vai utilizar para aquela decoração. Se precisar colocar mais, sem problema. Abra a manga e coloca mais chantilly. Então coloquei o bico, coloquei o chantilly. Vou fazer um corte aqui na manga do tamanho do bico, para que somente a ponta do bico saia para fora. Vou fazer um corte um pouquinho maior. Só para que a ponta do bico saia para fora. Também vou fazer um corte aqui na lateral. Esses pedacinhos de plástico aqui da manga às vezes pode atrapalhar na hora da decoração. Então vamos cortar também. Então olha, somente a ponta do bico para fora. Já temos o chantilly na manga. Vou fazer isso também com os demais chantillies. Vamos escolher aqui qual bico para a próxima definição. Vamos utilizar um bico folha. Mesmo processo. Mesmo processo com o bico folha, um chantilly azul. Vamos então para a nossa última manga e o chantilly vermelho. Vou utilizar aqui o meu bico 1M, um bico muito utilizado. Muitos confeiteiros utilizam para fazer flor, fazer definições na lateral. Um bico bem versátil. Olha que legal, o chantilly ele está colorido, mas mesmo assim ele ainda mantém a cremosidade. Vou colocar esse restinho na manga. O chantilly já foi colorido, já colocamos na manga e já definimos qual bico nós vamos utilizar. E falando sobre bicos, vou mostrar para vocês alguns bicos que eu tenho aqui e qual a melhor maneira de utilizá-los. Por exemplo, um bico pétala, você pode utilizar para fazer flores, vários tipos de flores, não somente a rosa. Você também pode utilizar para fazer decorações na lateral do bolo. O bico 1M, que foi esse que nós também escolhemos para mostrar aqui uma aplicação no bolo. Ele também é utilizado para fazer flores, na lateral e em cima do bolo, decorações mais definidas. Podemos utilizar também o bico folha, como o próprio nome diz, ele é utilizado para fazer a folha das flores e também definições na lateral, como eu vou mostrar para vocês aqui em uma aplicação. Um outro instrumento muito importante para se fazer as rosas é a bailarina de mão. Alguns confeiteiros já têm a manha e utilizam uma caneta, um palito ou às vezes até mesmo um morango. Porém, essa ferramenta é muito importante e ajuda você na hora de fazer uma rosa de chantilly.
Vamos para a aplicação do bolo? Eu vou até o outro lado da bancada para ficar mais fácil para vocês acompanharem a definição do bico em cada aplicação. Com o bico 1M, nós vamos fazer rosas na lateral. Pressiona, vira e solta. Esse foi o bico 1M, pode ser utilizado na lateral e também no topo do bolo. Com o bico folha, nós podemos trabalhar a lateral embaixo do bolo, ou você também pode trabalhar a lateral desta maneira, somente pressionando para que fiquem essas definições no bolo. E com o bico pitanga, você também pode trabalhar somente a lateral também pode trabalhar para cima São diferentes definições. E também uma última dica legal, com o auxílio de uma espátula, você vai fazendo um atrás do outro. Até preencher toda a lateral. Uma característica do chantilly Dawes é que ele não tem a migração de cor. Quando você aplica uma cor forte como o vermelho no branco, você não tem a migração de cores, ou seja, esse chantilly pode ficar aqui exposto, esse bolo pode ficar exposto, que você não vai ver o vermelho migrar para o branco. Essa é uma característica bem legal do chantilly Dawes. Com o bico 1M, você também pode decorar a parte de cima do seu bolo. Essas mesmas rosas que nós fizemos na lateral, você também pode fazer na parte de cima do seu bolo. Que definição legal! Em outra aula, vocês vão aprender como saborizar o seu chantilly, a aplicação de cítricos no creme chantilly e também como armazenar o creme que sobrou. Até a próxima! Eu vou utilizar aqui uma manga descartável, uma manga de plástico, ou você também pode usar, se você preferir, fazer um cone, uma manga com papel manteiga. Eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho uma técnica, uma dica legal para vocês agora, hein? Segura, você cobre a sua mão e passa aqui por cima. Olha que prático. Aqui você já tem uma manga, né, um cone descartável para você utilizar. Se acabou de utilizar, pode descartar, pode jogar fora.